Olá, pessoal! Na aula passada, a gente falou da primeira etapa do planejamento financeiro, que é a gestão financeira, e foram apresentados dois principais instrumentos que são utilizados nessa etapa. A gente mostrou o orçamento e também o fluxo de caixa e como utilizar os dois para organizar inicialmente as nossas finanças. Como vocês viram, diferente do que muita gente pensa, não é preciso necessariamente utilizar planilhas de Excel para fazer essa parte, e é possível, inclusive, começar utilizando apenas uma folha de papel. Nessa aula, a gente vai falar sobre outro instrumento que é utilizado na parte de gestão financeira, que é a utilização do balanço patrimonial. A gente também vai aprender a calcular alguns indicadores que vão mostrar mais a fundo como que anda a nossa saúde financeira. O balanço patrimonial, vocês provavelmente já conhecem ele. Ele é muito utilizado principalmente para empresas, para avaliação de empresas, mas a gente também consegue utilizar esse balanço para a pessoa física, para nós mesmos. Então, o princípio é o mesmo, a gente divide tudo que a gente tem em ativo e passivo. Então, os ativos são as coisas que a gente possui e passivo são as nossas obrigações com terceiros. A gente também tem que dividir tanto ativo quanto passivo em ativo ou passivo circulante, ou seja, que a gente vai ter, no caso do ativo, tem liquidez de até 1 ano, e no passivo, que a gente tem essa obrigação, tem que arcar com essa obrigação em até 1 ano, e não circulante, os dois casos também, então, para períodos maiores de 1 ano. Vamos ver um exemplo? Aqui na tabela, por exemplo, nós temos a divisão de ativo circulante em dinheiro no bolso, conta corrente e investimentos. Também temos ali salários, o prolabore, outras contas a receber, investimentos, previdência privada, CDBs e outros, tesouro direto e ações. Então, são todas as quantias aí que a gente sabe que vai receber, que a gente tem o direito de receber, em até 1 ano. Depois, nós temos o ativo não circulante, que entram, então, os nossos bens, as nossas posses de menor liquidez. Então, entram aqui veículos, imóveis, joias de obra de arte, FGTS, enfim, coisas que se a gente precisasse do dinheiro, demoraria mais de 1 ano para a gente obter. Já do lado do passivo, a gente tem ali um passivo circulante, aluguel, contas a pagar, outros débitos a pagar, prestações e empréstimos, enfim, tudo, então, todas as nossas obrigações dentro de 1 ano. Já o não circulante, a gente tem aí financiamento de imóvel, que é quanto falta de financiamento para a gente pagar, financiamento de veículos e prestações e empréstimos. Aqui é muito importante que a gente deve fazer um balanço patrimonial considerando os valores de 12 meses, ou seja, de 1 ano. Normalmente, o balanço patrimonial, a gente faz ele de maneira anual. Então, diferente ali do fluxo de caixa, do orçamento, que a gente vai comparando mês a mês, a gente precisa fazer esse processo todos os meses, aqui, no balanço patrimonial, é como se a gente tirasse uma foto do nosso patrimônio e a gente atualiza essa foto a cada 12 meses. Por fim, a gente tem ali, então, o total do ativo e o total do passivo, e um menos o outro, ativo menos passivo, vai nos dar aí o nosso patrimônio líquido, a nossa riqueza líquida. Nesse caso, a gente percebe ali que a gente tem um total de passivo de 89.150, enquanto o total do ativo é 85.600. Então, nesse caso, essa pessoa, a gente vê que o balanço patrimonial dela é negativo em 3.550, ou seja, ela não consegue arcar com todas as obrigações que ela tem com os ativos que ela possui atualmente. Então, isso também nos dá uma ideia muito importante. E com o orçamento e com o balanço patrimonial, é possível a gente calcular alguns indicadores para nós, pessoas físicas, que vão nos dar mais indícios ainda de como anda a nossa saúde financeira. O primeiro deles é o índice de cobertura, que nada mais é aqueles ativos de curto prazo, de aqueles ativos que a gente consegue rever em até 1 ano, dividido pelas nossas despesas mensais, que vão estar lá no orçamento. Esse indicador, ele nos mostra, então, a proporção das despesas mensais que estão cobertas pelos nossos ativos de curto prazo, nossos ativos circulantes. Então, por exemplo, se eu tiver um índice de cobertura de 11, isso significa que os meus ativos cobrem 11 meses das minhas despesas. Então, se por acaso, se porventura eu, Eduardo, sofrer uma demissão, todos os meus ativos cobrem 11 meses das minhas despesas mensais se eu mantiver elas intactas. Depois, a gente tem um índice de endividamento, que mostra o quanto nós estamos endividados, e ele é calculado dividindo nosso
passivo pelo ativo total. Esse indicador, o ideal é que ele dê menos de 30%. Se der menos de 30% é saudável, significa que a gente tem agora 30% de endividamento, mas é sempre bom e importante lembrar que ter dívida não necessariamente é ruim. Ter dívida faz com que a gente consiga construir bens, ter nossos próprios bens. Senão, por exemplo, se a gente não tivesse uma dívida, um financiamento, dificilmente a gente conseguiria ter dinheiro suficiente para adquirir um carro ou adquirir um imóvel de uma única vez. Então, a dívida ela nem sempre é negativa, mas é importante que se tenha uma boa organização, uma boa estruturação dessa dívida. Então, por isso que até 30% é considerado saudável. Depois, a gente tem o índice de poupança, que é o resultado disponível para investir dividido pelas nossas receitas, e quanto maior esse indicador, melhor. Então, se, por exemplo, a gente tiver um índice de poupança de 21%, significa, né, que a gente poupa 21% da nossa renda. Aqui também a gente não tem um valor que seria o adequado, mas quanto mais você conseguir poupar, melhor. Por fim, a gente tem ali o indicador de liquidez corrente, que ele mede a nossa capacidade de pagamento de curto prazo, que é a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante. Então, se esse indicador, né, ele for maior que zero, significa aí que a gente tem segurança nas nossas obrigações de curto prazo, de até um ano. A gente tem dinheiro, então, para pagar as nossas obrigações ali dentro de um ano, com os nossos ativos também que estão disponíveis dentro desse mesmo período. Então, esses são alguns indicadores que também ajudam a identificar a nossa saúde financeira, trabalhados, né, juntamente com o balanço patrimonial, o orçamento e também o fluxo de caixa. Esses seriam aí, né, como se fossem exames, os primeiros exames que a gente faz quando o paciente ali está avaliando a sua saúde, o seu check-up. Então, o check-up, nesse caso, é financeiro. Então, esses seriam aí os primeiros passos dentro da gestão financeira, para você saber como andam as suas finanças. E aí, tendo tudo isso, a gente, né, depois de fazer os exames, a gente tem o resultado, e aí a gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo vídeo. Vamos falar também sobre chá de revelação, e se você não entendeu o que chá de revelação tem a ver com saúde financeira, assiste o próximo vídeo que eu conto para você. Até lá!